Fala, gente, tudo bem? Ó, mais uma vez um prazer falar contigo. Você já sabe, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e esse é o nosso espaço, esse é o nosso canal Simples e Descomplicado. E esse espaço aqui serve para a gente bater papo. Eu também quero compartilhar alguns devocionais, algumas mensagens que Deus tem compartilhado no meu coração, no meu dia a dia, da forma que Deus tem falado no meu coração. Então é isso. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe um comentário lá para que o YouTube possa entender que essa mensagem é relevante e para que essa mensagem possa tocar e transformar a vida de outras pessoas, de muitas pessoas. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos lá para o nosso devocional simples e descomplicado? Você está comigo? Olha, me acompanha, por favor, nessa leitura, um versículo apenas. Eu estou lendo o livro do profeta Jeremias e eu estou lendo bem devagar, sabe? Percebendo as coisas, os detalhes desse livro, e algo me chamou muita atenção. O povo que Jeremias está profetizando era um povo que vivia um tempo de uma apostasia espiritual terrível, um tempo de esfriamento e um tempo de adultério espiritual. Esse povo tão amado por Deus deu as costas para Deus e agora eles estavam interessados em viver suas próprias vontades, seus próprios desejos e prazeres. Por esse motivo, eles subiam aos montes, ofereciam sacrifícios a deuses estranhos, e Deus estava anunciando que viria o juízo sobre a vida deles. Mas eles, pelo contrário, eles falavam: não, é paz, paz, o que está por vir é paz. Eles estavam completamente frios e distantes de Deus. No capítulo 10 do livro do profeta Jeremias, o verso 23, Jeremias ele fala assim: eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Eu parei nesse versículo e eu fiquei meditando durante um bom tempo. Porque ao ler o livro de Jeremias, a gente se depara com uma realidade. Parece que o povo de hoje está vivendo como o povo lá atrás, o povo no qual Jeremias estava profetizando. O povo de hoje busca o seu prazer imediato da mesma forma que esse povo estava vivendo. E existe um grande engano e que o povo vive hoje, que é o fato de eu quero ser feliz a qualquer custo. E deixa eu te falar uma coisa, é um grande engano, é uma grande cilada o fato de você desejar ser feliz a qualquer custo. E quando a gente entra por esse caminho, a gente começa a quebrar princípios, a gente começa a passar por cima de um monte de coisa que Deus não se agrada e a gente começa a quebrar até princípios com Deus e com pessoas. Então, é exatamente isso que Jeremias vem combatendo no seu livro. O profeta que nós conhecemos como o profeta chorão, na verdade ele tinha motivos para chorar, porque ele olhava para o povo e via que o povo estava completamente distante de Deus. Veja bem, a Bíblia fala em Provérbios também que o homem ele tem muitos pensamentos, muitos projetos, muitos propósitos, muitas coisas que nascem no coração do homem. Mas eu te faço essa pergunta: qual é a vontade de Deus? Quais são os caminhos que Deus tem determinado para mim e para você? É a palavra de Deus que diz para mim e para você que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Veja bem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável dentro dos princípios que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Então, não cabe ao homem, como Jeremias está aqui declarando, não cabe ao homem determinar os seus próprios caminhos. Não cabe ao homem determinar os seus próprios passos. Não cabe ao homem, sabe aquele tipo de pessoa que fala: cara, eu tenho muita coragem, eu sou muito corajoso. E eu tenho uma frase que caminha comigo já há algum tempo, que é o seguinte, ó: muita coragem sem direção de Deus é falta de responsabilidade.
Tem muita gente que diz, não, eu tenho muita coragem para fazer, mas Deus mandou você fazer isso? E tem muita gente que está chamando de fé aquilo que Deus está chamando de teimosia. Então tem muita gente que está aí na força do braço, tentando dar resultado, tentando, e Deus não nos chama para dar resultado. Deus nos chama para nós darmos frutos. E fruto é uma consequência de um relacionamento com Deus, de estarmos ligados na árvore, e é natural que aquela árvore, tendo saúde, ela vai dar fruto. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus me chamou a atenção, e eu quero dividir com você esse devocional que eu estava meditando na presença de Deus. O texto que Jeremias fala, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. O que Deus colocou no meu coração, eu quero falar contigo, porque é a realidade de muitas pessoas. E eu quero te fazer umas perguntas. E esse é um segredo dos meus devocionais. Talvez você fale assim, pastor, como é que o senhor faz os seus devocionais? Eu sempre faço perguntas para mim mesmo. Perguntas do tipo, eu já vivo isso que eu acabei de ler? Eu não estou vivendo o que eu acabei de ler? O que eu preciso aplicar dentro disso que eu acabei de ler? Então, no seu devocional, faça a sua leitura e termine os seus devocionais fazendo perguntas para você mesmo, para saber se isso já é uma realidade. Deixa eu te falar uma coisa, o evangelho genuíno é aquele que você vive. A Bíblia que funciona é aquela que você lê e aquela que você aplica no seu dia a dia. Então eu quero compartilhar com você isso aqui, ó. Como descobrir se estamos no centro da vontade de Deus ou se nós é que estamos governando a nossa própria vida. Tem muita gente infeliz por causa disso. Tem muita coragem, estão governando, eu é que mando na minha vida. Cara, isso aí é tragédia anunciada. Então, como que eu sei se eu estou no centro da vontade de Deus? Como que eu sei se o que eu estou vivendo é a vontade de Deus? A primeira coisa que eu quero te falar, quando o homem está no centro, é confusão instalada. Quando é o homem que está no centro, no governo, determinando as coisas, como Jeremias disse, que não cabe ao homem determinar os seus passos, quando o homem está determinando os seus próprios passos, o que ele vai viver é um estado de confusão. Você não sabe para onde vai, você não sabe para onde está indo, você não sabe o que está por vir, você não sabe de nada. Por quê? Porque você é dono de si mesmo. E ó, no reino de Deus, presta atenção, no reino de Deus, independência é morte. Independência é morte. Então, preste atenção. Cara, minha vida está uma confusão terrível. Eu estou vivendo um redemoinho de emoções. Você não está no centro da vontade de Deus. Porque o centro da vontade de Deus é diferente disso. No centro da vontade de Deus, você vai perceber a direção de Deus. Nem sempre a direção de Deus vai ser algo fácil para mim e para você. Deus não nos chama para nós andarmos, sabe, num pleno conforto. Não, Deus nos desafia para nós andarmos num caminho de crescimento espiritual, de maturidade. Bill Johnson, ele fala algo muito bacana. O Bill Johnson, ele fala assim, Deus não está interessado no teu conforto. Deus está interessado em te confrontar para você crescer, para você amadurecer, para você sair desse estágio de infantilidade espiritual. E uma das coisas que demonstram para nós que a pessoa ainda é imatura na fé é o fato dela querer estar à frente das coisas. Ela quer determinar tudo, vive um estado de confusão. A primeira coisa, eu quero saber se eu estou no centro da vontade de Deus. Tem confusão na situação? Está tudo confuso? Para. Está muito confuso, Deus não está nesse negócio. A segunda coisa que eu quero compartilhar contigo é o seguinte, ausência de paz. Ah, pastor, então, o senhor está falando de um estado zen, onde eu vou ficar... Não, não tem nada a ver com isso. A paz que Deus me chama para viver não está ligada à ausência de desafios. A paz que Deus me chama, te chama para viver, é uma paz que está baseada na presença de Deus. Paz é ter a presença de Deus
em teus desafios, em meus desafios. Jesus é o príncipe da paz, mas ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então veja bem, o centro da vontade de Deus não é um estado zen, não é um estado onde você vai ver, sabe, tudo, um monte de borboleta, um monte de rosas e flores. Não, não é isso que eu estou falando. O centro da vontade de Deus tem desafios, mas ele é recheado de paz. Como que essa paz se manifesta na minha vida e na tua vida? É um encorajamento dentro de mim e dentro de você, dizendo para mim e para você, siga, continua, dá continuidade no caminho. Essa é a minha vontade. Então, a primeira coisa, eu não estou no centro da vontade de Deus. Qual é o sinal? Muita confusão. Qual é o segundo sinal? Ausência de paz, sabe? Ausência de paz é algo terrível. A terceira coisa que eu quero falar contigo é o seguinte, eu quero saber se eu estou no centro da vontade de Deus, pastor. O que eu preciso? Olha, se está faltando provisão, é algo que eu e você também precisamos repensar. Porque a vontade de Deus, ela é recheada também de provisão. Quando Deus te chama para fazer algo, já está no pacote de Deus a provisão. Não é assim? Deus ele fala para Abraão, Abraão, larga a tua terra, a tua parentela e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Eu vou te suprir, eu vou ser inimigo dos teus inimigos, eu vou proteger você. Ou seja, a presença de Deus à nossa frente vai nos sustentar. Se você está vivendo algo na tua vida que, cara, tu está suando muito e não dá fruto, está uma confusão, é falta de paz, não tem recurso, começa a faltar tudo para você, querido, para. Por quê? Porque quando Deus aponta um caminho, o suprimento também está ali. Tem uma frase que eu gosto muito, que é, quando Deus aponta, ele paga a conta. Então, falta de provisão é um sinal também. Está te faltando a provisão que você necessita para esse caminhar? Cara, para. Outra coisa muito interessante também, que eu e você precisamos trazer, teimosia, sabe? Em acreditar que aquilo ali foi uma direção de Deus. Existem coisas na minha vida e na tua vida que Deus nunca desejou para nós. Existem coisas na minha vida e na tua vida que Deus não planejou. E assim, a minha esposa, a pastora Natália Falcão, ela tem uma frase legal que ela fala assim, olha, Deus só assina aquilo que ele recomenda. Se foi ele que recomendou, cara, ele vai assinar esse documento aí. Agora, tem muita gente chamando de fé aquilo que Deus está chamando de teimosia. Não seja teimoso, não seja birrento, sabe? E a teimosia, ela está muito relacionada, sabe ao quê? Ao não ouvir Deus. No Salmo de número 81, do verso 10 em diante, o salmista ele fala assim, se Israel me ouvisse. Olha que coisa maravilhosa. A promessa de Deus é o seguinte, se Israel me ouvisse, eu abateria os seus adversários. Eu os alimentaria com o melhor mel e com o melhor trigo. Mas Israel não queria. Por quê? Israel vivia na obstinação do coração, na teimosia. Meu irmão e minha irmã, não chame de fé aquilo que Deus está chamando de teimosia. Para de insistir naquilo que Deus mandou você desistir. Para de insistir naquilo que Deus está dizendo para você. Eu não planejei isso para a sua vida. Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser uma amizade, isso pode ser um trabalho, um projeto. Existem coisas que Deus não tem determinado para mim e para você. Então eu e você precisamos urgentemente parar, dobrar o joelho e ouvir o Espírito Santo ministrando o nosso coração. Não seja teimoso. Amém? Então, uma coisa que, por último, que eu quero compartilhar com você. O centro da vontade de Deus caminha também por uma atitude que é a de você ter concordância com pessoas. Por exemplo, eu sou casado há 21 anos. Eu dificilmente tomei atitudes na minha vida sem estar em concordância com a minha esposa. Na maioria das coisas, eu faço em concordância com a Natália.
E eu vejo muitas famílias destruídas, muitas pessoas destruídas, por quê? Porque saem fazendo um monte de coisa sem concordar com alguém. Às vezes em rebeldia com um líder na igreja, às vezes em rebeldia com um pai ou uma mãe, às vezes em rebeldia com o esposo ou com a esposa. E a Bíblia fala que tudo que nós concordarmos na terra será ligado no céu. Se não tem concordância, se o que existe é discordância, o que te espera ali na frente é problema. Pastor Luiz Fernando, ele fala algo muito bacana. Ele diz assim: o meu milagre, o teu milagre, está ali do outro lado da nossa obediência. Existem pessoas que não concordam com Deus e a sua palavra e não concordam com, às vezes, uma esposa ou um esposo. E aí sabe o que acontece? O problema está te esperando. Então não ande em discordância. Não ande, sabe, determinando os seus próprios passos, determinando os seus próprios caminhos. Para um pouco, ora um pouco, dobra o seu joelho, acalma o teu coração, deixa essa tempestade baixar um pouco e se concentra em Deus. Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, é maravilhoso, quando está escrito assim: consagre todos os teus caminhos ao Senhor, para que os teus planos sejam bem-sucedidos. Preste atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Eu e você não fomos criados para ser robô na presença de Deus. Nós temos o nosso livre-arbítrio, sim, temos, mas é muito importante, eu e você, nos submetermos à vontade de Deus. Então, recapitulando aqui, ó, o que eu estou vivendo é a vontade de Deus? Sim ou não? Deixa eu te falar, se você está vivendo num estado de confusão, ausência de paz, falta de provisão, uma teimosia terrível, sabe? E sempre em discordância com as pessoas e com Deus, o que você está vivendo não é a vontade de Deus. Romanos 8, do capítulo 14, um dos versículos que eu mais amo na minha vida. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja. Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você sabe qual que é uma das maiores marcas na vida de um filho de Deus? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Não é saber cantar muito, saber orar muito, conhecer muitas coisas, não. Um dos sinais de que nós somos filhos de Deus é que nós seremos, ou que nós já somos, guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero encerrar te falando algo assim: aonde foi parar a frase que seja feita a vontade de Deus? Ó, toda oração, ela precisa ser feita em nome de Jesus, mas toda oração, ela precisa terminar com essa frase: que seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha, porque não cabe a mim determinar os meus próprios caminhos e os meus próprios passos. Fique com essa palavra no teu coração. Olha, deixa o Espírito Santo ministrar isso na tua vida. Eu tenho a certeza que muitas coisas vão mudar. E aí, foi abençoado? Deixa um like aí, compartilha essa mensagem com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, porque como você sabe, aqui o papo é simples e descomplicado. Até a próxima!